Fala, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, é o seguinte, o tio Rodrigo vai aparecer aqui em forma de vídeo aula essa semana, tá? Então eu vou fazer a explicação aqui da semana 5 e semana 6 para a gente encerrar esse PET volume 3 aí, certinho? Então vamos lá. Ó, semana 3, nosso conteúdo é sobre dança. Precisamente, brincadeiras africanas e danças culturais brasileiras. As brincadeiras populares africanas apresentam como característica e predomínio de atividades em grupos e desafiadoras, na perspectiva motora, cognição e integradora no ponto de vista da corporeidade individual. Mesmo quando há competição, os jogos possibilitam a participação de muitas crianças jogando simultaneamente, competindo em equipes ou individualmente. Outra característica é a criatividade dos jogadores e o aproveitamento de recursos simples do meio ambiente ou descartáveis para a confecção de seus instrumentos de jogo, como bolas, tacos e aros. Seguindo. Primeira atividade prática, viu, pessoal, para vocês fazerem na casa de vocês. Pega a cauda dançante. Conhecer e valorizar a cultura afro e suas origens, trabalhar a atenção e movimentos. Vocês vão precisar de lenço ou um pedaço de papel colorido e um som. O local pode ser em quadra, gramado, quintal, garagem ou outro local disponível. Estratégia. Grupo de participantes em pares, por exemplo, 4, 6 ou 8 participantes. Dividir em duas partes iguais, formando duas filas, um atrás do outro com as mãos nos ombros daquele que está na sua frente. E a organização, a turma é dividida em duas equipes que formarão filas, com os participantes se segurando pelos ombros ou cintura. Colocar uma música agitada e todos começam a dançar enfileirados. A última pessoa da fila vai colocar um lenço em seu bolso ou no cinto, e o objetivo é que a primeira conduza os demais para tentar agarrar o lenço. Vence a equipe que conseguir agarrar primeiro. Entenderam, pessoal? Então vocês vão formar duas fileiras. Atrás, no último lugar aí de cada fileira, da pessoa que está em último, vai ter uma fita. E os da frente terão que pegar esta fita do jogador que está atrás. Combinado? Atividade número 2, corrida no mamba. Conhecer e valorizar a cultura afro e suas origens, ela estimula o cérebro e a memória, e os movimentos são realizados no decorrer de uma brincadeira de corrida. Trazem uma série de efeitos benéficos para o cérebro, combate a depressão e melhora a postura, além de tonificar os músculos. O que vocês vão fazer? Para brincar o mamba, é necessário delimitar um certo espaço no chão e todos que estiverem brincando devem ficar dentro deste espaço. Somente um dos participantes ficará de fora, certo? Somente um dos participantes ficará de fora, pessoal. A mamba ou cobra ficará correndo ao redor do espaço demarcado com o intuito de pegar quem estiver dentro dele. Quando um deles for pego, ele precisa segurar nos ombros ou na cintura da mamba e assim por diante. Somente o que está em primeiro lugar da fila poderá pegar os demais colegas. Entretanto, os membros da fila poderão ajudá-los, uma vez que eles não podem passar pelo corpo da cobra. Sabe o que lembra essa brincadeira aqui, pessoal? É uma variação dessa brincadeira. O pique corrente. O pique corrente, geralmente, quem pega é quem está nas pontas, não é? Mas os que estão no meio da corrente também pode pegar, tá? Desde que os fugitivos não passem no meio deles. Então, ela é uma variação do pique corrente, só pode pegar quem está nas pontas, certo? Terceira atividade, danças culturais do Brasil. As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura que, através de ritmos e movimentos, contam parte da história do país e de suas respectivas regiões. São tão marcantes em determinados estados
que algumas delas acabaram se tornando símbolos populares e responsáveis por movimentar o turismo, ainda mais nas épocas de festas. As danças típicas brasileiras e os ritmos tradicionais que formam a nossa identidade cultural. As primeiras manifestações de dança no Brasil são as danças indígenas. A evolução dessas primeiras expressões se deu primeiro a partir da influência da cultura europeia, principalmente dos países colonizadores que desembarcaram do lado de cá do Atlântico. Em seguida, esse processo teve sequência com a influência africana, que trouxe diferentes instrumentos, movimentos e ritmos. A mistura, principalmente dessas três culturas, foi a responsável por dar o tom do que são as danças tradicionais brasileiras, que nós conhecemos hoje. Foi a partir da chegada de outros povos ao Brasil que se tornou possível falar sobre o surgimento da dança em nosso país. Mas um evento específico teve relevante contribuição nesse processo: a vinda dos povos africanos que foram escravizados em terras brasileiras. Além da enorme riqueza cultural, os africanos trouxeram para o nosso país instrumentos de percussão que eram utilizados em seus rituais. As danças folclóricas são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do país. Elas são baseadas principalmente em tradições e costumes próprios das regiões. As danças folclóricas podem ser compostas com base em influências ancestrais e miscigenadas. No Brasil, por exemplo, as danças podem conter elementos de culturas como a indígena, a dos negros trazidos para o país como escravos e a de europeus, que ajudaram a colonizar o país. Então, de acordo com o texto, vocês vão responder as seguintes questões. Vamos lá, hein? Bora lá. Questão letra A. As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura que... Dá uma olhadinha no texto lá que vocês vão conseguir responder, hein? Complete a frase aí. Letra B. Os africanos trouxeram para o nosso país instrumentos de... Lá no texto tem a resposta, pessoal. Dá uma olhadinha lá que vocês vão conseguir. Se não conseguiu identificar, dá uma outra lida no texto lá que vocês vão achar fácil. Beleza? Pessoal, semana 5 encerrada, tá? Faça a leitura do texto de apoio, responda as duas perguntas que estão pedindo aqui, certinho? E assim que terminar, bora para a semana 6. Correto? Estou aguardando a resposta aí, hein? É isso aí, galera. Bora para a semana 6. Ó, semana 6 começando e o conteúdo também é sobre dança. Só que agora danças folclóricas populares pelas regiões do Brasil. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês sobre as danças folclóricas. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. No Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinada região. Aqui, as danças folclóricas surgiram da fusão das culturas europeia, indígena e africana. Elas são celebradas em festas populares, caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas danças folclóricas. Temos Bumba Meu Boi, típica dança folclórica do Norte e Nordeste, conhecida em outras regiões brasileiras como o Boi Bumbá. É típica do Norte e do Nordeste, já foi falado aí anteriormente. O Bumba Meu Boi possui uma origem diversificada, pois apresenta traços das culturas espanhola, portuguesa, africana e indígena. Trata-se de uma dança na qual a representação teatral é um fator marcante. Assim, a história da vida e da morte do boi é declamada enquanto os personagens realizam as danças. Na região norte, onde se realiza o Festival Folclórico de Parintins, a festa realiza-se desde 1965. Lá, milhares de espectadores assistem no Bumbódromo a disputa entre as agremiações folclóricas Boi Garantido e Caprichoso. Beleza? Vamos falar agora sobre o maracatu.
Bora lá, turminha. Maracatu. Maracatu é um termo africano que significa dança ou batuque. É uma dança típica da região Nordeste com grande destaque para a região de Pernambuco. Esse ritmo e dança apresentam fortes características religiosas, compostos por uma mistura de elementos indígenas, europeus e afro-brasileiros. Baião. O baião é uma dança e canto típicos do Nordeste brasileiro, que recebeu em suas origens influências das danças indígenas e da música caipira. Com movimentos que se aproximam do forró, o baião é dançado em pares e sua temática é baseada no cotidiano e nas dificuldades da vida dos nordestinos. Luiz Gonzaga, sanfoneiro pernambucano e compositor popular brasileiro, foi o grande divulgador do baião. Por isso ele é popularmente conhecido como o Rei do Baião. Beleza? Sabendo disso, pessoal, bora para as atividades. Ó. Tem 3 atividades aqui e o tio Rodrigo vai explicar cada uma delas. Vamos lá. Ó. De acordo com o texto, qual é a dança folclórica que o fator marcante é a representação teatral? Dá uma olhadinha no texto lá, galera. 2. Conforme o texto, qual o nome da dança folclórica cujo significado é dança ou batuque? Opa, eu li isso aí para vocês, hein? Dá uma olhada no texto lá também. E número 3, ainda de acordo com o texto, qual o nome do sanfoneiro pernambucano e compositor brasileiro que foi o grande divulgador do baião? Luiz Pernambuco? Luiz Gonzaga? Luiz Baião? Pensa aí. Enquanto vocês pensam, eu vou finalizando o nosso PET de Educação Física e conto com vocês na realização das atividades. Ok, turma? Um abraço para vocês e até o próximo PET, hein? Tchau, tchau!